Olá pessoal do YouTube, olá alunos, eu sou o Enim, professor de matemática. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer a correção das atividades da quarta semana do PET, volume 3, da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. E o assunto, o tema é fração e seus significados. Então vamos às atividades. Sabrina, Pedro, Mariana, aqui eu coloquei Maria, mas é Mariana, viu pessoal? Mariana e Alice estão participando de um jogo dividido em duas etapas, em que o vencedor é o participante com a maior soma de pontos nessas etapas. Na primeira disputa, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 4 pontos, Mariana 8 pontos e Alice 4 pontos. Monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Então aqui, primeira rodada, nós vamos construir a tabela aqui. Sabrina 6, Pedro 4, Mariana 8, Alice 4. A partir dessa tabela nós vamos trabalhar, brincar com esses números aqui, montando as razões entre os jogadores, o número de pontos dos jogadores. Então, a letra B, fazendo a comparação entre os pontos de Alice e Sabrina, como representar a razão entre o número de pontos de Alice e o número de pontos de Sabrina. Então, fazendo aqui, Alice e Sabrina, voltando lá na tabela, Alice 4 pontos e Sabrina 6 pontos. Então, a razão será 4 sobre 6, ou 4 sextos. Letra C, represente a razão entre o número de pontos de Pedro e o número de pontos de Mariana. Se a gente for olhar lá na tabela, Pedro fez 4 pontos e Mariana 8, razão 4 oitavos, ou 4 sobre 8. Letra D, monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Então, na segunda rodada, Aí depois teve uma segunda rodada e a tabela de pontos ficou assim, a Sabrina fez 6 pontos, Pedro 9, Mariana 9 e Alice 12 pontos. A partir dessa tabela, fazendo uma comparação entre os pontos de Sabrina e Pedro, represente a razão entre as quantidades desses pontos. Então, Sabrina e Pedro, se a gente for olhar lá na tabela, 6 sobre 9, razão. Toda vez que falar razão, pessoal, significa que é uma fração ou uma divisão. Enquanto Sabrina fez 6 pontos, Pedro fez 9. Letra F, represente a razão entre o número de pontos de Mariana e o número de pontos de Alice. Se a gente for conferir na tabela, Mariana 9, Alice 12 pontos. Monte uma tabela geral com os pontos de cada amigo e diga quem ganhou o jogo. Então, se a gente for somar as duas rodadas, Sabrina conseguiu 12 pontos, Pedro fez 13 pontos, Mariana 17 e Alice 16. Então, obviamente, Mariana ganhou o jogo. Marcela foi ao mercado com uma lista de compras que constava 2 terços de quilo de limão, 3 meios de quilo de manga e 5 terços de quilo de maracujá. Uma tabela uma lista bastante incomum. Letra A. O que são 2 terços do quilo de limão em números decimais? Para a gente transformar isso aqui em decimal, pessoal, a gente pode transformar o quilo em gramas, e dividir por 3, multiplicar por 2, depois dividir por 10, ou simplesmente fazer a divisão aqui, 2 dividido por 3. 2 dividido por 3, nós vamos obter um resultado 0,66 quilos. É a forma decimal de 2 terços do quilo de limão. Letra B, a mesma coisa. O que são 3 meios do quilo de manga em números decimais? Se a gente dividir 3 por 2, nós vamos encontrar 1,5 quilos. E letra C, o que são 5 terços do quilo de maracujá em números decimais? Então, se a gente dividir 5 por 3, 1,66 quilogramas. Agora que nós temos aqui os pesos, em forma decimal, como nós estamos acostumados aqui. Então, nós vamos trabalhar com esses números. Quanto Marcela pagará em reais por essa compra de limões? Então, aqui,
Eu coloquei aqui, né, como está lá na apostila, maracujá 5,99, manga 5,99 e limão 3,99. Então é só a gente pegar o peso, né, e multiplicar pelo valor do quilo. Então, limão 3,99, quanto que é? Ela comprou em limão 0,66 quilos, vezes 3,99, ela vai pagar R$ 2,66. Letra D. Quanto Marcela pagará em reais por essa compra de mangas? Então, a manga 5,99, 1,5 quilos vezes 5,99, total de R$ 8,98. 8,98. Quanto ela pagará em reais por essa compra de maracujá? Então, maracujá também 5,99. O que ela comprou foi 1,66 quilos, né? 1,660 kg, transformando em gramas, né? Vezes o valor que é 5,99, R$ 9,94. Quanto Marcela pagará em reais no total para o mercado? Então é só a gente somar os valores, né? 2,66 do limão, mais 8,98 da manga e mais 9,94 do maracujá. Então, somando isso aqui, fazendo a soma, ela vai pagar R$ 21,58, certo?